Vi uma pessoa lançar um SaaS em 48 horas só usando o prompt de IA. Visualmente incrível, fluxo limpo, interface atrativa, domínio comprado. Tentei subir um arquivo de 10 megabytes e o sistema travou. Tentei criar duas contas com o mesmo e-mail e duas contas foram criadas. Isso é vibe coding e eu entendo completamente o apelo. O que esse vídeo vai mostrar é o que está faltando, e não como uma crítica, mas sim como um mapa. Porque eu mesmo cometi variações do mesmo erro antes de entender o código que funcionava é diferente do produto que sobrevive ao primeiro usuário real. Vibe coding é o termo que ficou popular para descrever software que são criados usando IA de forma quase que intuitiva. Você pede, ela cria, você ajusta e assim você vai até que você tenha um produto. O foco é resultado visual e funcional rápido e não entender cada linha do que foi gerado. O apelo é real e eu não vou fingir que não é. A IA ela realmente chegou para ajudar como uma ferramenta e antes processos que levavam meses com uma equipe grande consegue ser feito por uma pessoa que sabe o que está fazendo em poucas semanas. E tem um contexto onde tudo isso faz sentido, uma automação para automatizar parte do seu processo, para uso interno, ou uma ferramenta que somente você mesmo vai utilizar. Você tem um problema, você constrói a solução, você usa. Se der erro, você arca com a consequência. O problema começa quando você cria um produto para outras pessoas e coloca ele no ar sem saber o que você está fazendo. Não porque a IA é ruim, porque o Vibe Code ele otimiza para velocidade e entrega rápida, mas não otimiza para arquitetura, custos e edge cases. Eu vou falar de 3 coisas que um site de 2 dias quase nunca contempla e que aparecem como problema quando começa a ter usuários reais. O primeiro é o tratamento de erro. A IA ela gera um caminho feliz onde o usuário vai fazer o login certo com o dado certo num fluxo linear. Mas o que acontece quando um usuário faz algo inesperado? Tenta usar uma função que não existe, quando a conexão cai no meio do uso, quando ele manda dado errado. O Vibe Coder não pensou nisso porque a IA não foi instruída para pensar. O segundo é o custo de API. Quando você está testando sozinho, são algumas requisições por dia e algumas mais durante a semana. Mas quando você tem 100 usuários fazendo 50 requisições por dia, é uma escala completamente diferente. Porque esse é um custo que existe e ele escala muito rápido. Um site de 2 dias não tem controle de uso, porque na demo não faz diferença. E a terceira é a jornada do usuário. UX não é somente a telinha bonita que a IA fez, e sim toda a jornada e de decisões e ações que o usuário tem a partir do momento que ele acessa o seu produto. E todo ponto de fricção que existia até que ele se torne um pagante pode ser um usuário perdido, e esse tipo de informação não aparece na demo. Aparece quando você olha a taxa de abandono depois de 2 semanas. Deixa eu tornar isso um pouco mais concreto com a Cinca, porque é algo abstrato, eu acho que é um pouco difícil de entender. A Cinca funciona no WhatsApp, e o WhatsApp é áudio. Seria um erro muito grande não colocar a função dela também compreender e conseguir transcrever áudios. Mas áudio também tem um custo. Toda mensagem de áudio recebida na Cinca, ele tem que ser transcrito antes de poder ser processado. E essa transcrição ela tem custo de token e esse custo ele escala à medida que o áudio é mais longo também. O que acontece se um usuário manda um áudio de 5 minutos e eu tenho que pagar 50 centavos de dólar em token para poder transcrever isso e ele nem sequer é um usuário pagante ainda, ele só está no trial. Num site de 2 dias, provavelmente o fluxo ele vai seguir normalmente. O áudio chega, a API recebe, faz a transcrição e depois é processado. O problema é que você acabou de pagar para atender um usuário que ele nem sequer paga algo a você ainda. O que eu construí na Cinca e que levou um tempo foi o que eu chamo de portão de uso. Antes de qualquer chamada cara para a API, o sistema verifica se esse usuário é um usuário pagante, se aquele áudio ele faz sentido ser processado e se está dentro de um limite de uso que faça sentido também naquele contexto. Se qualquer uma dessas perguntas a resposta é não, o fluxo é interrompido e o usuário recebe uma mensagem informando: eu não pago pelo processamento. A lógica de permissão acontece antes da lógica de produto. Isso parece simples quando eu descrevo assim, mas implementar toda essa lógica com as mensagens certas, com os estados certos e no lugar certo do fluxo para que o usuário receba alguma mensagem contornando a situação, leva um bom tempo. E esse não é o tipo de coisa que o Vibe Code vai te entregar se você não souber como pedir. O dev que Vibe Coda, ele faz o que a IA manda. O dono de produto, ele questiona a fricção. Essa frase resume algo que eu vejo acontecendo muito, que é a pessoa que tem conhecimento técnico para construir qualquer coisa, mas zero atenção de entender como é que o usuário vai interagir com o que foi construído. Eu vou usar o onboarding da Cinca como exemplo. Quando lancei,
O onboarding, no primeiro contato do usuário, ele fazia 3 perguntas para personalizar a experiência do usuário. Do meu ponto de vista, era relevante porque é justamente um dos benefícios da Synca, dela falar no seu formato, dela entender com o que você trabalha e poder organizar melhor sua rotina com base nessas informações. Mas isso estava gerando uma fricção com os usuários e a taxa de engajamento no primeiro minuto era muito baixa, porque o usuário ele não entendia qual era a real função e eu colocar uma pergunta logo no primeiro contato acabava fazendo muitas pessoas desistirem. Então acontecia que o produto não era ruim, mas o onboarding estava ruim. Corrigi isso mudando para um formato onde o onboarding ele acontece nos 3 primeiros dias, de uma forma mais orgânica e mais natural, e não perguntando no primeiro contato. No site de 2 dias, ele joga o usuário na interface e espera que ele aprenda como utilizar. Até funciona em alguns produtos que são simples, mas se existe uma curva de aprendizado, você está contando com a paciência do usuário que nem todos eles vão ter. E como designer que programa, eu penso nos 2 fluxos em simultâneo. O fluxo técnico, mas também o fluxo de experiência do usuário, já que são 2 fluxos diferentes e um não garante o outro. E é exatamente a combinação dos 2 que o Vibe Coding geralmente não te entrega, porque a IA ela otimiza para fazer funcionar e não para entender quem vai utilizar. Porque a IA ela otimiza para fazer funcionar e não para fazer sentido para quem vai utilizar. Para fechar, sem ficar abstrato, vou também dizer como é que eu uso a IA no desenvolvimento da Synca. Normalmente o uso da IA é para gerar componentes, para fazer códigos repetitivos, para fazer testes automatizados e para documentar todas as funções que eu já escrevi. Em tudo isso eu leio o que foi gerado, não linha por linha em todas as situações, mas em todo lugar onde tem um contato direto com o usuário que ele vai interagir, eu leio, eu analiso, eu valido e depois que eu implemento. O critério de uso ele é bem simples. Quanto maior a consequência de quem usa, maior é a minha atenção e revisão naquela parte. E isso não é lento, é o que me permite ter confiança do que eu estou colocando no ar. E é justamente a confiança no produto que me permite estar fazendo essa construção em público também. O Vibe Coding é uma ferramenta e assim como todas as ferramentas, ela depende de quem está utilizando e como. Cabe a você entender o que ela faz bem, o que não faz e até onde ela vai. No próximo vídeo vou continuar abrindo as decisões técnicas da Synca, arquitetura, custo, segurança e as escolhas que um produto pequeno tem que fazer antes de começar a escalar. Se você está construindo um produto ou pensa em construir, se inscreve, toda quarta tem vídeo novo. Me segue no X também, lá a documentação é em tempo real.